Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Solomar, eu sou médico anestesista e eu produzo conteúdo na internet há alguns anos para estudantes de medicina e para médicos de modo geral. E o assunto desse vídeo, ele embora seja muito delicado, embora ele seja velado, ele não é segredo para ninguém. Só que ninguém comenta, porque existem duas partes envolvidas que têm uma dependência enorme entre si e que elas obrigatoriamente têm que conviver. E aqui eu estou falando da sociedade, da população e dos médicos. E a verdade que eu quero trazer para vocês é que a maior parte das pessoas não gosta de médico. Elas apenas toleram o médico. E para você, que é mais otimista, que enxerga o mundo através de lentes coloridas, você tem que concordar comigo que, na melhor das hipóteses, existe um conflito, né? Uma relação ali bem dúbia entre essas partes. E é sobre isso que a gente vai conversar depois da vinheta. Pois é, para você que é médico, você sabe o quanto foi difícil você entrar na faculdade, seja pelo vestibular, pelo Enem, faculdade particular, pública, não interessa. Você sabe que foi complicado você entrar, você sabe que foi difícil você fazer os 6 anos de um curso integral, tendo que fazer plantão noturno durante a faculdade, ter que virar à noite estudando durante a faculdade, ter que frequentar a faculdade aos finais de semana, estudar muito final de semana. Às vezes a sua família fez ali das tripas o coração para pagar essa faculdade, que não é barata, é a mais cara que existe. E muitas vezes você se formou e vai ficar com a dívida de anos pela frente. Então você sabe todos os sacrifícios que você teve que fazer, toda a dificuldade que você encontrou. E durante todo esse tempo, você foi acostumado com um mercado, você foi criando uma certa expectativa, baseada em toda aquela dificuldade, que você não é correspondido na imensa maioria das vezes. Você pega um mercado bem hostil, você não consegue emprego fácil, o emprego que você consegue não te remunera como te foi prometido, você se depara ali com uma responsabilidade muito maior do que a que você achava que ia encontrar e também com um reconhecimento muito aquém do que você de fato merece. E aí você tem aquele baque, né, da expectativa e da realidade. E num belo dia, você cai na besteira de sentar à mesa, junto com uma roda de amigos, de infância que seja, ou familiares, e reclamar da medicina. A hora que você abre a boca para falar alguma coisa da medicina, todo mundo já olha para você assim, ó, aquela cara assim, ó. Por quê? Porque você é um reclamão, você está reclamando de barriga cheia, a sua hora trabalhada vale mais que todo mundo, engenheiros, advogados e profissionais de educação física estão desempregados e você está conseguindo trabalhar, você não tem o direito de reclamar. Você tem que achar bom tudo de ruim que está te acontecendo, todas as suas frustrações, você não pode falar isso para ninguém. E você caiu na besteira de falar. Então você fala que o seu plantão está pagando mal, eles dizem que fulano ganha isso em 10 dias, o que você ganha em 12 horas. Você fala que está difícil de arrumar emprego, eles vão dizer que ciclano tem 6 meses está desempregado. Então, porque as outras pessoas estão comendo bosta, você tem que achar bom o fato de você estar comendo lixo. Essa é a interpretação da maior parte das pessoas. Então, vai a primeira recomendação. Jamais reclamem da medicina para não médicos, para leigos. Eles não vão entender a sua situação, eles não vão entender o seu sofrimento, os seus conflitos, o seu choque de expectativa com a realidade, as responsabilidades que você tem, o tanto que você coloca o seu na reta sobre questões judiciais, o quanto sua segurança é ameaçada no exercício da sua profissão, quanto você fica ansioso antes de um plantão, o quanto você fica estragado depois de um plantão. Ninguém vai entender isso. Ninguém. Só você que é médico sabe. Então, primeira lição, conversem sobre medicina com o seu companheiro, no máximo, com a sua companheira, ou com outros médicos, tá certo? Não caiam na besteira de desabafar para quem não é da área. Não vai dar certo, não vai acabar bem. Então vamos voltar aqui ao cerne da questão. Por que as pessoas não gostam do médico? Primeiro, porque na maior parte das vezes que uma pessoa procura um médico, ela não procura porque ela quer. Na imensa maioria das vezes ela vai porque precisa. Então a pessoa já está ali sem querer estar ali. Nesse ambiente, nessa condição, qualquer coisa que fuja ali minimamente do planejado já pode criar dimensões, né, terríveis, grandes, né? E é uma pessoa que está ali doente, né, necessitada, com algum grau de sofrimento, com uma demanda que precisa ser suprida. E aí ela cria toda uma expectativa.
Expectativa essa que é assim muito fácil de não ser correspondida. Ou porque ela criou expectativa alta demais, ou porque a doença é realmente muito complicada, aquela condição é muito delicada, não pode ser resolvida de uma hora para outra, requer exame, requer teste terapêutico, requer retorno, reavaliações, ou porque simplesmente o santo dela não bateu com o santo do médico. Então, para o paciente ficar ali desgostoso, porque ele não queria estar ali, porque ele não teve sua demanda, né, resolvida, é um pulo, é muito fácil, é muito rápido. E outra coisa delicada que no subconsciente incomoda muita gente é a posição de submissão que a pessoa adquire, né, perante o médico. Porque pode ser o político mais influente, o multimilionário, pode ser o pastor da igreja. Quando ele está de frente para o médico, ele está impotente. Ele está nas mãos, né, daquele profissional, que vai, bem ou mal, de uma forma ou de outra, né, traçar ali o destino dela em algum grau. Então ele vai ordenar, né, entre aspas, ele vai ditar o que a pessoa tem que fazer. Dependendo do que ele falar, ele vai estar julgando aquela pessoa, e às vezes tem acompanhante do lado, então isso aí vai criar um conflito lateral no meio dessa consulta. Então, assim, é complicado, é difícil. E no frigir dos ovos, aos olhos da sociedade, o que nós somos, nós médicos? Somos pessoas que lucram com a desgraça alheia. Então a gente usa a doença das pessoas para ganhar dinheiro. E na cabeça das pessoas a gente ganha muito dinheiro, um dinheiro que é assim, exageradamente alto às custas do sofrimento delas. A minha visão, a nossa visão não é essa. Eu me vejo cuidando de pessoas, eu me vejo ganhando dinheiro, fazendo o bem para as pessoas, né, e não lucrando com a desgraça dos outros. Mas nem todo mundo pensa dessa forma. E quem acha que não pensa dessa forma, às vezes, de modo inconsciente, pensa. E esse é um ponto importante para a gente considerar. E as pessoas sabem quanto a gente ganha por plantão, elas sabem quanto estão pagando na nossa consulta ali particular, quanto é que o convênio paga, e elas fazem umas contas de padaria ali e chegam à conclusão de que a gente ganha assim, dinheiro demais, e de modo muito fácil. Elas não têm a menor noção da complexidade que é aquela consulta que na cabeça deles é besta, sabe? Então, por a gente ganhar muito dinheiro na cabeça deles, por nós sermos pessoas privilegiadas, a gente tem que ter uma devoção completa, uma entrega completa, né, ao exercício da nossa profissão. Então a gente não pode dormir, a gente não pode ir ao banheiro, não pode comer, não pode descansar. Quando dá nosso horário, a gente não pode ir embora até acabar a fila. A gente tem a obrigação de fazer tudo, porque nós já somos privilegiados. E para completar, existe aquela máxima, né, da divindade médica, né, do sacerdócio do médico, do juramento de Hipócrates que o médico fez, que todo mundo joga isso na nossa cara assim, à torta e à direita. Então nós somos seres, né, subservientes que viemos para servir. A gente é infalível, a gente é inesgotável, né, e a gente está ali para suprir toda e qualquer necessidade com a mais absoluta perfeição. E ai da gente se não cumprir, ai da gente se não sanar todas aquelas expectativas, né, que nos foram depositadas. Então, gente, realmente não é fácil. Teve gente que já ficou com raiva de mim porque eu estava de férias, porque eu tirei férias. Outros que ficaram de raiva porque eu adoeci, não fui trabalhar e não pude comparecer à consulta. Teve gente que já ficou com raiva de mim porque eu estava cagando, eu fui no banheiro e a pessoa puta porque eu não fui lá atender a mãe que estava passando mal, não tem assim o mínimo de compreensão. E a gente que quer que a gente atenda as pessoas passando mal na rua, que a gente tem que atender o povo que está passando mal no avião, tem que fornecer atestado para todo mundo que pede, tem que dar olhadinha em exame para todos os funcionários da unidade, tem que fazer renovação de receita para todo mundo que pede, e ai da gente se não fizer. É visto como o soberbo, o arrogante, o prepotente, o egoísta, né? A gente não está cumprindo com o nosso papel social de médico. Então tem muito disso. E chega ao cúmulo das pessoas cobrarem que o médico tenha que trabalhar no SUS após formado, para devolver para a sociedade, né, o que a sociedade investiu nele. Como se o Estado já não tivesse devendo muita coisa para a gente. Meus pais trabalharam a vida inteira e não tiveram saneamento de qualidade, não tiveram educação para os filhos de qualidade, não tiveram segurança, tiveram porra nenhuma. O mínimo que o Estado podia ter dado é uma faculdade pública. E outra coisa, por que o pessoal não cobra, por exemplo, do engenheiro servir de graça em cargos públicos? Por que não cobra do advogado? Por que não cobra do profissional de educação física? Por que é só o médico que tem que devolver para a sociedade alguma coisa que a sociedade acha que tem que devolver?
Então são coisas que a gente tem que lidar. Dia desse, aquele vídeo último que eu fiz sobre o serviço militar, eu reclamando do serviço militar, o cara falou que eu tinha que devolver, que eu tinha que servir sim, porque eu tinha feito faculdade pública. Onde é que está escrito isso? Não tem lógica, não tem cabimento, as coisas que a gente tem que ouvir, que a gente tem que escutar. Vocês já viram quando o médico faz greve, quando o médico paralisa? Primeiro que o médico, para entrar de greve, é um custo maior do mundo, porque vem vereador, vem gestor, vem dono de hospital, vem plano de saúde, vem o capeta em cima e não deixa paralisar. Então, o médico ele tem que ficar trabalhando sem ganhar. Isso é normal na cabeça de todo mundo. E se faz greve, se paralisa, nossa senhora, vira notícia e a gente é visto como o demônio encarnado, porque paralisou. Outra coisa que acontece demais, os médicos não querem ir para o interior. Gente, o interior de 10 mil habitantes não tem água encanada, não tem esgoto, não tem escola para o filho do médico, não tem uma aula de natação, não tem um shopping, um parque, não tem segurança, não tem um hospital bom para ser atendido, caso precise, não tem porra nenhuma na cidade. E a pessoa quer e cobra que o médico vá para lá atender naquele lugar. Mas essa pessoa que está lá de trás do computador, na internet, falando que o médico tem que ir para lá, para esses lugares ela não vai. Essa pessoa é confeiteira. Eu tenho certeza que nessa cidade falta confeiteiro. Se a pessoa é policial, eu tenho certeza que nessa cidade falta policial. É engenheiro, eu tenho certeza que lá falta engenheiro, que falta cozinheiro, que falta profissional de educação física, que falta fisioterapeuta, falta tudo lá. Mas o médico ele tem que abrir mão de toda a qualidade de vida dele, ele tem que abrir mão de todo o conforto, que ele estudou pra caramba, ralou pra caramba para poder ter uma vida decente. Ele já se forma meio velho, já meio atrasado, e aí tem que mudar para o fim do mundo, para atender o povo, senão ele é coxinha, senão ele é elitista, porque o médico não gosta do povo, não quer atender no interior. Então é o tipo de coisa que a gente tem que escutar. A pessoa que manda o médico ir para o interior, ela mesma não vai, ela não quer ir, mas o médico tem que ir. E aí o médico não vai, o que acontece? Fala mal da gente, nutre aquela raivinha, aquele sentimento ruim. Quando aparece um vereador imbecil invadindo repouso médico, puxando lençol de médico e filmando e postando em rede social. Vocês já viram o que a população escreve debaixo da matéria? Arregaça o médico, destrói o médico. Ninguém quer saber se quem estava deitado lá era o pediatra, mas a fila lá de fora era de pacientes adultos. Eles não querem saber se quem estava deitado lá era o ortopedista e a fila de fora era da pediatria. Eles não querem saber se o lugar que o vereador imbecil invadiu se chamava repouso médico. Tem uma placa lá, repouso médico, dormitório médico, está escrito lá. E lá dentro tem cama, ou seja, é um lugar para você descansar, para você repousar, e tem cama, é lugar para você dormir. Por que será que tem isso lá? É porque o médico tem direito a isso. Só que as pessoas esquecem, né? Esquecem não. Fingem não saber ou simplesmente não aceitam, porque nós somos assim, muito privilegiados para poder dormir. A gente ganha bem demais já, né? Então é o tipo de coisa que a gente tem que aceitar, a gente tem que engolir, vamos dizer assim. E outra coisa interessante demais é que eles generalizam comportamentos ruins. Então, por exemplo, eles sabem de um escândalo aí de médicos que colocavam um dedo de silicone para um bater ponto para o outro, ou para um médico que batia o ponto e ia embora trabalhar na rede privada e ficava lá recebendo pelo SUS. Um ou outro que faz isso, tá certo? E aí sai na mídia, todo mundo arregaça, vira aquele negócio, e o pessoal generaliza como se todo médico fizesse isso. Só que o pessoal não sabe que para cada um que bate um dedo de silicone lá, tem uns 100 mil que estão trabalhando direitinho. Eles não sabem, para cada um do dedo de silicone, tem 10, tem 100 que está atendendo até fora, passando o seu horário. Para gente que está recebendo sem trabalhar no SUS, tem gente que está atendendo a população de graça para ajudar, até mesmo o seu consultório particular. Conheço vários médicos que fazem isso, vários médicos. No meu hospital mesmo, o SUS, ele não paga anestesia para alguns procedimentos. E a gente anestesia o pessoal mesmo assim e trata como se fosse igual. Só que a população não reconhece. Então, gente, não é fácil. Não é fácil. Você é até triste, é complicado, mas são ossos do ofício. A gente tem que aprender a lidar com isso. E tem outro ponto interessante, né? O nosso trabalho não vale nada ou ele tem que ser feito de graça mesmo. Então, por exemplo, chega a manicure, né, e pede para a médica lá olhar os exames dela. Aí a médica olha, fala que deu os exames, passa uma receita e tal. Aí quando a manicure termina de fazer o serviço dela, foi tanto.
Falei, pô, mas eu não te dei uma consulta de graça aqui agora, não olhei seus exames, não te passei a receitinha que você queria e você vai cobrar o meu pé e minha mão? Cobra, porque é obrigação do médico fazer aquilo de graça, não custa nada, é fácil, entendeu? Ou então, colega seu te liga de madrugada para você ver o filho que está doente, para ir lá no hospital, você vai, tudo, você não cobra nada. Aí esse mesmo cara é marceneiro, aí vai fazer um conserto na sua casa e te manda lá o Pix para você pagar 500 conto, sabe? Ou então você está lá com o seu personal está com a dor nas costas, está com um negócio, você vai lá, passa o remédio para o seu personal, tudo, explica para ele o que pode ser, tudo, tal, não sei o quê. No finalzinho ali, ó, tá lá você pagando a hora da aula dele. Cadê que ele deixou de cobrar aula para te retribuir? Então ninguém faz nada de graça para ninguém, ninguém. Mas o médico tem que fazer. Ele tem que dar consultinha, ele tem que dar olhadinha em exame, ele tem que passar receitinha, ele tem que dar atestado, ele tem que fazer de tudo. Agora, para o médico, ninguém faz. Eu tenho muitos amigos, colegas, familiares que passaram assim uma vida, né, me criticando de forma velada, num tom de brincadeirinha, aquele mod assopra, mas passando a mensagem que eu sempre fiz questão de entender muito bem, que eu era um cara ranzinza, que eu era reclamão, que eu reclamava da medicina porque eu não tinha o dom da medicina, porque eu fiz por dinheiro aquilo, acolá. Eu sempre ouvi essas críticas e sempre assim, levei na brincadeira, afinal, né, família, amigo, sempre aceitei aquilo tudo. Até que eu aprendi a não falar mais de medicina para esse pessoal. Parei de discutir porque não vale a pena. Só que, para minha felicidade e certa vingança, sim, não sou esse santo, não. Os filhos desse pessoal começaram a se formar em medicina, os sobrinhos, os enteados, os primos, né? O pessoal começou a fazer medicina e aí eles vêm querer conforto comigo. Chega para mim falando, porque quebraram o retrovisor do carro da minha filha, Solon, porque ela não quis atender fora do horário, ameaçaram meu filho porque ele não quis dar um atestado, agrediram meu filho, ou então, assim, ameaçaram meu filho porque ele não renovou uma receita, porque o diretor da UPA obrigou meu filho a atender pediatria e ele era clínico, porque meu filho teve que virar outro plantão porque o outro médico não foi substituir e ele teve que ir lá. Você acredita que meu filho teve que atender 80 pacientes no plantão, Solon? Isso é um absurdo. Aí a hora de eu falar, nossa, mas ele está ganhando mais que a maioria da população, ele tem que bater palma e achar é bom ele ter esse empregão maravilhoso, ó, R$ 1.200 no plantão e está reclamando? Não, quebrou o retrovisor porque não deu um atestado. Mas o que custa dar um atestado para o pobrezinho, gente? Dá um atestado. Aí é a hora que eu dou o troco, que eu falo, ó, vocês passaram a vida inteira me criticando, tá, me enchendo o saco. E agora que vocês estão com filho, com um amigo, com um sobrinho, com o diabo fazendo medicina, vocês estão tendo um pouquinhozinho, assim, um pouquinho amostra do que é ser médico e o que é a dificuldade que é a profissão. E vocês sabem o tanto que esse povo ralou, o tanto que demorou para eles chegarem ali. Então agora vocês estão entendendo, né, o que é ser médico um pouquinho, porque entender tudo, só quem é médico sabe o que a gente passa. E eu não vou longe, tá? Esse vídeo tem outro propósito. Esse vídeo ele vai se provar. Então vocês vão esperar aí um dia, 2, depois que esse vídeo for publicado, e vocês vão nos comentários, ler. Os médicos reclamam de barriga cheia, bando de coxinha, porque na época dos cubanos não sei o quê, porque na pandemia os bolsominions, a ivermectina e blá blá blá. Vai chover de gentalha enchendo o saco nos comentários desse vídeo. Vocês podem ter certeza. Vai ser uma brincadeira gostosa a gente ver o papo da gentalha. É porque o juramento, o sacerdócio, porque os médicos cubanos eram os médicos do amor. No Brasil o povo só faz medicina por dinheiro. Você é elitista. Vocês vão ver o show de horrores que a gentalha vai apresentar para a gente aqui nos comentários. Vai ser bacana essa parte também. Vocês podem conferir. Pode ir agora, se já tiver passado um tempo esse vídeo, vocês vão ver lá. Que bacana. Eu falei para vocês no começo do vídeo, tá? Não conversem sobre medicina, principalmente se for para reclamar com leigos, com não médicos. Não interessa se é amigo, se é colega, se é da família, tá? Não estraguem o evento, tá certo que vocês estejam ali falando sobre isso. Por mais que você seja racional, por mais que você se abra, por mais que você tente explicar, as pessoas que não são médicas, elas não vão entender o que você está passando. Não vão entender.
você só vai estar municiando elas cada vez mais para falar mais ainda que você é metido, que você é exigente, que você é reclamão, que você é isso, que você é aquilo. E não vai nem esperar acabar o evento para falar mal. É na hora que você for no banheiro ou que você mudar de rodinha, já vai começar o disse-me-disse. Então, gente, vamos falar de Big Brother, vamos falar de cinema, discute futebol, fala de tudo, menos de medicina, tá certo? Não vale a pena, tá? Outra coisa, que é o recado mais importante, não internalizem as coisas ruins que fizerem com vocês, tá? Então, vocês atenderam 50 pacientes. Um te deu uma cuspida, o outro te deu um tapa na cara. Gente, tenta esquecer esses dois e assume na sua cabeça que os outros 48 gostaram da sua consulta e que você fez bem para eles e que mesmo para aqueles dois que te maltrataram, você fez o seu melhor. Porque foi-se o tempo em que o médico era altamente reconhecido, em que as pessoas eram gratas, que as pessoas assim admiravam. Hoje as pessoas elas chegam de frente para o médico, elas mais desconfiam do que qualquer outra coisa. Você tem que provar para elas que você não é vagabundo, que você não é molestador sexual, que você não é... Você tem que se provar bom, tá? Porque até que se prove o contrário, você não presta. Então, não vamos internalizar o que há de ruim, tá certo? E outra coisa, na vida de vocês, vão aparecer muitos pacientes que vão trazer presentes, que vão agradecer, que vão marcar vocês na rede social, falando bem. É nesses que vocês têm que se apegar. Eles vão ser uma minoria, tá certo? Mas se vocês se apegarem a eles, vocês vão se sentir recompensados, certo? E quanto mais você evolui na sua carreira, quanto mais você se especializa, quanto mais você escolhe o lugar que você vai trabalhar, quanto mais você pode escolher os seus pacientes, menos gente te agredindo vai aparecendo e mais gente querendo, te reconhecendo, vai aparecer. Quando eu trabalhava em pronto-socorro, estratégia de saúde da família, quando eu estava na linha de frente, era muita gente batendo em mim, entendeu? Isso me tornou realmente mais rancoroso, o ambiente em que eu estava. Ou fui eu fazer residência, a minha vida mudou da água para o vinho, a minha relação com a medicina mudou, certo? Então é outra coisa. Foquem no que é bom e tentem se aprimorar dentro da profissão para que vocês escolham os locais, o ambiente e o tipo de paciente que vocês vão atender, certo? Isso é importantíssimo. E vamos acompanhar no vídeo a enxurrada de merda que vão falar aqui embaixo, tá? E saibam que eu entendo vocês, todos os colegas de vocês entendem vocês, a gente sabe que ser médico não é fácil e vamos viver na nossa bolha, tá tudo certo, a gente se entende, deixa o pessoal falar mal, deixa o pessoal destruir, não tentem agradar, gente. Eu tentei fazer isso durante muito tempo, eu tentei gerar empatia, eu tentei fazer com que as pessoas entendessem o que eu estava passando, tudo, fiz blog de tirinha, canal. Não adianta, gente, não adianta, tá certo? A gente tem que fazer o melhor para os nossos pacientes e a gente tem que procurar, quando o assunto for medicina, viver e conversar entre os nossos, tá? Família, amigo, ótimos, muito queridos, tá? Mas falar de outras coisas, tá certo? Ninguém vai entender o médico tanto quanto outro médico. Então esse foi o recado de hoje. Um abraço, valeu.